Coisa com relação a essa situação, será? Eu estou sentindo mais ou menos, a gente acompanha nas redes sociais, não vou à Assembleia todo dia, mas nas redes sociais a gente percebe a militância do PSDB de Goiás se colocando numa postura de militância do PSDB de São Paulo, como se aqui estivesse havendo o segundo turno Haddad e Serra. O senhor também sente isso com a Assembleia? Será que o acirramento que está acontecendo em São Paulo, que na verdade é o berço do PSDB, não está sendo expandido para outros estados e atingindo principalmente o estado de Goiás? Acredito que você foi muito feliz na sua colocação. É correto que a disputa em São Paulo nacionaliza o processo eleitoral no segundo turno, ao considerar que a candidatura do ministro Fernando Haddad foi uma candidatura construída pelo presidente Lula, que teve muita dificuldade de convencer o próprio PT, de convencer a companheira Marta Suplicy, Luiz Erundina e tantos outros de aceitar a candidatura de Fernando Haddad. À medida que esse jovem ex-ministro da Educação, intelectual formado, foi para o debate, ele mostrou que ele é muito bom. Ele mostrou às elites paulistas que ele tem um programa de governo capaz de fazer da cidade de São Paulo uma cidade muito melhor do que é hoje. E isso fez com que ele disparasse nas pesquisas. A primeira que bateu agora no segundo turno já dá na frente com quase 15 pontos de frente. E a militância do PSDB de Goiás e fundamentalmente os parlamentares do PSDB de Goiás trazem para si essa disputa paulista. O que nós temos que perceber aqui, eu chamo a atenção do PSDB, é que o governo de Goiás, a população goiana, os deputados todos da Assembleia Legislativa têm que agradecer o governo federal. Porque não fosse a ação da presidenta Dilma, a malha rodoviária do Estado hoje estava totalmente deteriorada. Não fosse a ação da presidenta Dilma, a CELG estaria sendo privatizada hoje, nós teríamos mais uma empresa pública entregue ao capital privado. Ela interviu para comprar a CELG justamente para poder ver com que essa empresa continuasse sendo uma empresa pública. E olha que a presidenta Dilma e a Eletrobras até hoje não recebeu a CELG. Não, mas ela é pública, mas ela é administrada pelo governo federal. Goiás perdeu a CELG. Sim, mas não foi entregue ainda. O governador recebeu e não entregou até hoje. Porque quando fez a consistência jurídica, percebeu que a média do salário da CELG é uma das mais altas do Brasil e a Eletrobras pediu que alguns atos fossem revistos, principalmente os que foram assinados nos últimos dias do processo de federalização, para que a média salarial comportasse nos níveis do governo federal, nos níveis da média do Brasil. A outra questão que emperrou a transferência da CELG para a Eletrobras foi o fato de ter declarado uma dívida de 6 bilhões e 100 milhões, mas tinha precatórios de mais 6 bilhões. Então a dívida não são 6 bilhões, a dívida são 12 bilhões. E isso não estava na conta. Então foi necessário o governo do Estado mandar o mês passado um projeto para a Assembleia Legislativa, tirando os precatórios judiciais na ordem de 6 bilhões da CELG, passando para o Tesouro do Estado. Isso endividou significativamente o Estado. Aí sim, agora, conforme o combinado, a empresa tem condição de ser transferida para o governo federal e para a Eletrobras. Até então, o senhor é especialista, eu sabia que eu sei disso. Sim. Mas há poucos dias o Estado de Goiás teve sua capacidade de endividamento aumentada. Sim. Isso antes desses 6 bilhões. Isso quer dizer que essa capacidade de endividamento foi comprometida com essa negociação da CELG? Não, porque essa dívida de precatórios existente na CELG, na Saneago, são precatórios históricos, mas não constava do processo contábil. O que nós percebemos agora é que a empresa ela já tem condição de ser transferida pelo Estado, porque através de uma lei estadual, essas dívidas provenientes a precatórios já estão em condições de ser transferidas para os... E esses atos que aconteceram, eu particularmente não sabia disso, com relação a salários no finalzinho, nesse processo, durante o processo já de federalização, foram muito grandes, que
que perfam isso? Qual é esse percentual acima do mercado, acima do que as outras empresas estão pagando? O que o relatório de auditoria mostra é que houve uma evolução que colocou a CELG acima da média nacional.